Olá, bom dia, meu nome é Gilvelin e nós vamos aqui para a aula de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que só têm carbono e hidrogênio. Essa primeira cadeia carbônica aqui é exemplo de hidrocarboneto. Só tem carbono, 3 carbonos e 8 hidrogênios. Hidrocarboneto, para melhor facilitar a memorização, hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono, só tem hidrogênio e carbono. Essa segunda cadeia carbônica aqui, ela não é um hidrocarboneto, pelo fato da presença do oxigênio. Essa outra cadeia carbônica aqui, ó, cadeia fechada, 6 átomos de carbono, 3 duplas, revezando com simples, né? Lembram de alguma coisa? Lembram, né? Anel benzênico. É um hidrocarboneto, pelo fato de só ter carbono e hidrogênios. Os hidrocarbonetos, eles têm uma classificação. Se ele é hidrocarboneto, ele pode ser classificado como alcano. O que seriam os alcanos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta e que só tem ligações simples. Exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica aberta, somente ligações simples. É um hidrocarboneto? Então, se é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta e ligações simples, é classificado como alcano, que vocês conhecem como parafinas. Certo? Fórmula molecular desse alcano. Se você contar aqui os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbono, quanto átomo de hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Existe uma maneira mais simples de chegar a uma fórmula molecular de um alcano, usando o que? A fórmula geral do alcano, que é CnH2n mais 2. Esse N aqui é número de carbonos. Você vai substituir esse N pelo número de carbono. Por que eu vou substituir? Porque eu quero a fórmula molecular desse alcano, não contando os hidrogênios, somente os carbonos. Como é que você vai fazer? Aplicar a fórmula geral do alcano. Primeiro você tem que saber se é um alcano, para depois aplicar a fórmula geral do alcano, para se chegar na fórmula molecular de forma mais rápida. Então você vai colocar C, vai substituir o N pelo número de carbono presente, a gente já contou 5, H2 vezes o N, que é 5, mais 2. Vai ficar C5H2 vezes 5, 10, mais 2. C5H12. Se você observar, ó, você não precisou contar os hidrogênios para chegar na fórmula molecular deste alcano. Não é fácil, professor, porque a senhora não disse isso antes, né? Estou dizendo agora. É um hidrocarboneto, este exemplo? Sim, ó, só tem carbono e hidrogênios. É cadeia aberta? Sim. Só tem ligações simples? Sim. Então é um alcano, certo? Cadeia aberta, só tem ligações simples, é um alcano. Fórmula molecular desse alcano, usando a fórmula geral dele. Não quero que você conte os hidrogênios, quero que você me dê a fórmula molecular, contando somente os carbonos. Contando os carbonos, nós temos, certo? 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Substitua na fórmula geral do alcano. Substituindo 10 átomos de carbono na fórmula geral do alcano, vai ser C10, H2 vezes 10, mais 2. 2 vezes o N, que é 10, mais 2. Ficar C10, H2 vezes 10, 20, mais 2. Fórmula molecular C10, H20 mais 2, 22. Não precisou contar os hidrogênios, né? Agora, se você esqueceu a fórmula geral, para escrever a fórmula molecular, você pode sim contar os carbonos, depois colocar os hidrogênios, contar um por um. Aí perder um pouquinho mais de tempo,
mas chega na fórmula molecular dele, ok? Vamos praticar? Vamos sim. Você vai escrever no seu caderno a fórmula molecular desse alcano. É um alcano? É um hidrocarboneto de cadeia aberta e só tem ligações simples. Quero a fórmula molecular usando a fórmula geral do alcano, que é CnH2n mais 2. Vai contar aqui o número de carbono e substituir na fórmula geral do alcano para chegar na fórmula molecular. Temos aí algumas propriedades físicas dos alcanos, certo? São conhecidos mais como parafinas. Eles são pouco reativos, certo? Eles não são fáceis de reagir com outra substância, porque a ligação entre carbono, hidrogênio e carbono são muito estáveis. Para quebrar e produzir novas substâncias é um pouco mais difícil, certo? Eles são insolúveis em água, são menos densos que a água, e os carbonos com até 4 átomos de carbono são gases, de 5 a 17 são líquidos e acima disso eles estão no estado físico sólidos. Vamos agora para a segunda classificação dos hidrocarbonetos, que se chama alcenos. Para ser um alceno, certo, são hidrocarbonetos acíclicos, cadeia aberta e insaturados, ou seja, são compostos que só têm apenas carbono e hidrogênio, tem que ter a cadeia aberta e uma dupla ligação. Nesse caso aqui, a fórmula geral do alceno é um pouquinho diferente do alcano, é CnH2n. Temos aqui um exemplo de um alceno, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta e uma dupla, é o eteno, substância que faz com que as frutas amadureça mais rápido, é o eteno. Temos aqui uma outra tipo de alceno, cadeia aberta, uma dupla ligação. Primeiro, para ser um alceno tem que ser hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Se tivesse um oxigênio aqui, um nitrogênio, já não seria hidrocarboneto, já não seria alceno, porque alcenos são classificação de hidrocarbonetos. Mas aqui, certinho, ó, hidrocarboneto, cadeia aberta e uma dupla, alceno. Temos aqui uma outra cadeia, ó, cadeia hidrocarboneto, cadeia aberta e uma dupla também é um alceno. Fórmula molecular desse alceno. Eu quero que você me dê a fórmula molecular desse alceno usando a fórmula geral do alceno, que é CnH2n. Ok? Não precisa contar os hidrogênios, quero que você conte somente os carbonos. Contando os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Substitua o número de carbono na fórmula geral do alceno, vai ficar C7, H2, vezes o N, que é 7. C7, 2 vezes 7, 14. Fórmula molecular desse alceno é C7H14. Vamos praticar? Sim, eu fiz aquele, agora você vai fazer a fórmula molecular desse alceno. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta e uma dupla ligação. Quero fórmula molecular e você deve usar a fórmula geral do alceno, que é CnH2n. Todos os vamos praticar, vai ser no caderno. Pratiquem no caderno. Vamos aí para o que serve os alcenos. Os alcenos, eles servem para fazer os plásticos, né? Borrachas sintéticas, corante, tecido sintético e até mesmo explosivos. São utilizados também como anestésico e, como eu disse anteriormente, ó, no amadurecimento forçado das frutas verdes. Eles também estão na preparação de polietilenos, que é um dos plásticos mais importantes da indústria, certo? Que confecciona saco, garrafas plásticas, brinquedos. Então, temos aqui, ó, alcenos que servem na preparação de polietilenos. Alcenos de cadeia linear, eles estão na preparação de polietilenos com
alta densidade, certo? Mais rígidos. E alcenos de cadeias ramificadas já são mais de baixo densidade, mais maleáveis. Então, aqui é a aplicação da cadeia linear e cadeia ramificada, que são conceitos que a gente estudou em outras aulas. Vamos para a terceira classificação de hidrocarbonetos. Já vimos alcanos, alcenos e agora os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma tripla ligação. A fórmula do alcino é um pouquinho mais diferente do alcano e do alceno. A do alcino é CnH2n menos 2. Lá no alcano é mais 2. Lá no alceno não tem esse 2. E aqui no alcino já é menos 2. Temos aqui um alcino, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta e uma tripla ligação. Quero a fórmula molecular desse alcino, usando a fórmula geral do alcino, que é CnH2n menos 2. Você vai ter que contar o número de carbono, certo? São quantos átomos de carbono? Já contei, 9. Foi rápido? Foi bem rapidinho. C9. H2 vezes 9. Agora menos 2, porque isso aqui é um alcino. E para você obter a fórmula molecular do alcino, você aplica a fórmula geral deles. Vai ficar C9, 2 vezes 9, 18, menos 2, 16. Fórmula molecular desse alcino, C9H16. Já fiz a minha parte, agora é a de vocês. Vocês vão fazer a fórmula molecular desse alcino. Por que é um alcino? Hidrocarboneto de cadeia aberta com uma tripla ligação química. É um alcino. Quero a fórmula molecular dele usando a fórmula geral dos alcinos, que é CnH2n menos 2. Os alcinos, certo? Eles possuem algumas características físicas, como ponto de ebulição e fusão, que aumenta com o aumento da cadeia carbônica. Então, quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de fusão e maior o ponto de ebulição. Eles não possuem cor nem cheiro, os alcinos, e apresentam insolubilidade em água. E são solúveis em solventes orgânicos, o álcool, o éter, entre outros. Dos alcinos, o acetileno, que é esse aqui, ó, C2H2, ou o alcino, ou o etino, acetileno, ao contrário dos outros alcinos, ele já tem cheiro, certo? E já é parcialmente solúvel em água. Ele é usado para fabricar borrachas sintéticas, plástico como PVC, PVA, entre outros. Ok? Vamos aqui para a quarta classificação dos hidrocarbonetos, os alcadienos. Os alcadienos são hidrocarbonetos alinfáticos ou de cadeia aberta, né? Lembram? São hidrocarbonetos de cadeia aberta, insaturados e tem duas duplas. São hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas duplas. Fórmula geral dos alcadienos, CnH2n menos 2. Ah, professora, isso aqui é igual dos alcinos. É igual dos alcinos. Menos uma fórmula para decorar. Sabendo que isso daqui é um alcadieno, hidrocarboneto de cadeia aberta com duas duplas, quero a fórmula molecular dele, partindo da fórmula geral do alcadieno, que é CnH2n menos 2. Para isso você tem que contar o número de carbono, que são 4. Substituindo na fórmula, C4, H2 vezes o N, que é número de carbono, 1, 2, 3, 4, menos 2. C4, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, a fórmula molecular desse alcadieno é C4H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, você chegou na fórmula molecular do alcadieno, partindo da fórmula geral deles. Já fiz o meu, agora é você, certo? A distância na sua casa. Então, no seu caderno, você vai escrever a fórmula molecular desse alcadieno, porque é um alcadieno, hidrocarboneto de cadeia aberta com uma dupla ou duas duplas de ligação química. Você deve usar a fórmula geral deles, que é CnH2n-2. O alcadieno mais importante é o isopreno. Esse daqui, que é o principal componente do látex. Polímero natural utilizado na seiva das árvores da seringueira, que produz a borracha, onde você escuta muito essa história, né? Esses nomes, lá na aula de história. Não faz parte aqui da quinta, mas você escuta muito as árvores da seringueira na aula de história. Vamos para aí uma próxima classificação de hidrocarboneto, que são os ciclanos. Diferentemente dos alcanos, que são cadeia aberta, dos alcenos, dos alcinos, dos alcadienos, todos de cadeia aberta, os ciclanos são cadeias fechadas, certo? Também chamados de cicloalcanos, cicloparafinas. Eles têm cadeia fechada e só têm ligações simples. Então, eu tenho aqui vários exemplos de cadeias fechadas. Todos têm ligações simples, todos são hidrocarbonetos, todos atendem esses requisitos, então eles são chamados de ciclanos. O ciclano também tem uma fórmula geral, que é CnH2n. Lembram dessa fórmula aqui? É dos alcenos, né? Também serve para os ciclanos. Vamos praticar? Vamos sim, sem dormir. Quero que você me dê a fórmula molecular desse ciclano. Cadeia fechada, só tem ligações simples. Cadeia fechada, só tem ligações simples. Cadeia fechada, só tem ligações simples. São 3 exemplos, ok? Todos são ciclanos. Então, eu quero a fórmula molecular de cada um, usando a fórmula geral deles, que é CnH2n. E por último, nós temos aqui a última classificação de hidrocarbonetos, chamado de ciclenos. Hidrocarboneto de cadeias fechadas, não saturados, quer dizer, insaturados, possui uma dupla ligação. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, é uma cadeia fechada e uma dupla ligação, são hidrocarbonetos classificados como ciclenos. Também possui uma fórmula geral, CnH2n-2. Lembram dessa fórmula? Sim, é dos alcinos e dos alcadienos. Sim, também serve para os ciclenos. Temos aqui também um hidrocarboneto de cadeia fechada, uma dupla hidrocarboneto classificado como cicleno. Vamos praticar? Vamos sim. Praticando, eu quero que você me dê a fórmula molecular desse alceno, desse cicleno, cadeia hidrocarboneto, sempre hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, cadeia fechada e uma dupla ligação. Quero a fórmula molecular dele, usando a fórmula geral dos ciclenos, que é CnH2n-2. Só para resumir o nosso conteúdo, nós estamos vendo hidrocarbonetos e a sua classificação. Eles se classificam como de cadeia aberta, alimpática, ou cadeia fechadas, ou cíclicas, certo? Cadeias fechadas. Nas cadeias abertas, os hidrocarbonetos eles são classificados como alcanos, cuja fórmula do alcano é CnH2n+2, são compostos saturados, só tem ligações simples. Temos aqui os alcenos, cuja fórmula é CnH2n. Os alcinos, cuja fórmula é CnH2n-2. E os alcadienos são CnH2n-2. São hidrocarbonetos de cadeia aberta
insaturados. Os alcenos têm uma dupla, o alcino uma tripla e o alcadieno duas duplas, todos insaturados. E temos aqui os hidrocarbonetos de cadeia fechada, cicloalcanos, cuja fórmula é CnH2n, são saturados, só tem ligações simples. E os ciclenos, cuja fórmula é CnH2n-2, são insaturados, tem uma dupla. Temos aí o resumo da nossa aula de hidrocarboneto. Sabendo disso, nós vamos para o exercício, não é? Vamos sim para o exercício, nós só estávamos praticando, nada de violência, nada de quebrar nada, nada de quebrar o computador, certo? Nós vamos fazer pequenas questões. Primeira questão. Marca a alternativa que preenche corretamente as lacunas vazias da definição dada à classe orgânica dos alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos alinfáticos. Aí você vai completar aqui com saturados, insaturados, saturados ou insaturados. Os alcenos são insaturados. Então está entre B e D. Também são chamados de hidrocarbonetos etilênicos ou oleínas ou oleofinas. Ah, professora, eu não sei. Então vamos pulando aí até você chegar a uma parte que você sabe. Esses compostos são constituídos exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então o que completa aí, né? Tá dando item D. E possuem fórmula geral. Qual é a fórmula geral dos alcenos? CnH2n. Então já não pode ser B, ó, porque tem dizendo CnH2n mais 2, fórmula geral do alcano. E ele está pedindo do alceno. Então o item correto aí, item D. Segunda questão, a substância de fórmula C8H16 representa um alcano de cadeia aberta, alceno de cadeia aberta, alcino de cadeia aberta, composto aromático ou alcino de cadeia fechada. Esse C8H16, se você pegar pela fórmula, ó, C8, então tem 8 carbonos. Se na fórmula for 2N, 2 vezes 8 dá igual a 16. Você pegasse aqui C8H2 vezes 8, 16 mais 2, 18. Já não pode ser um alcano. E nem um alcino. Se fosse alcino, ó, C8H2 vezes 8, 16, menos 2, 14. Não é 14, é 16. Então temos aqui o alceno. Ah, não pode ser o cicloalcano. O cicloalcano pode até ser, só que não está dentre as alternativas. Só tem alceno de cadeia aberta. Então, esse C8H16 é da fórmula geral CnH2n, que é um alceno de cadeia aberta. Item B. Então aqui eu cheguei ao fim, certo? E eu espero que vocês possam fazer vamos praticar no seu caderno e que seja o seu dia muito produtivo, repleto de coisas boas. Obrigada, meninos.